4 minutinhos, sejam muito bem-vindos no Gazeta Geral de hoje, com a apresentação dela, Vani Ramos. Bom dia, Vani. Bom dia, Roger. Bom dia, ouvintes da Rádio Gazeta. Pois é, aqui na Rádio Gazeta a informação não para, é jornalismo o tempo todo, ou quase todo. Tem música também, né, gente? Tem entrevista de vez em quando, mas de manhã o seu encontro é marcado aqui comigo e vamos falar do que está acontecendo aqui pelo sul da Flórida e também pelos Estados Unidos. Por que não dizer pelo mundo, Roger? Claro, certamente. Vamos começar falando da história desse cidadão americano de Key West que vai processar o departamento de polícia. E sabe por quê? Ele alega que teria sido preso injustamente a pedido do ICE. Vamos conferir. Daqui a pouquinho a gente conta a história completa. E aqui em Flórida, ontem, uma reunião de moradores da cidade causou polêmica. Isso porque residentes de Flórida não querem aprovar ou não querem a construção de um prédio de apartamentos populares. Olha aí. Daqui a pouco você vai entender por que eles são contra a proposta ou o que eles alegam, né? Só vou adiantar o seguinte: esse condomínio, esse prédio de apartamentos populares construiria apartamentos de 250 pés quadrados. Nossa, pequeno, hein? É quase... Uau, é pequeno mesmo. É um JK lá no Brasil. É o estúdio da Rádio Gazeta. Não, pequeno mesmo. Então, esse é um dos motivos da polêmica. A gente fala daqui a pouquinho. E falamos sobre os amigos de um brasileiro que está fazendo uma campanha para ajudar no custeio do funeral. Um brasileiro aqui de Pompano Beach. Você quer ajudar? Então fica ligado, a gente fala para você daqui a pouquinho. E foi confirmado que o corpo encontrado lá na Costa Rica é mesmo da residente aqui de Broward, que estava desaparecida. E vamos também contar a história desse jovem lá de Miami, Roger. Que jovem? Um homem já, né? Que vinha sendo processado aí porque estaria enganando os homens, se vestindo de mulher, se passando por mulher para fazer programa com homens. Tá curioso, né? Teve uma noite feliz, aí você tá com medo de ver a foto dele ou dela, né? Será? E sabe que a JBS, né? JBS. Já tô que nem o meu sobrinho misturando metade português, metade inglês, gente. A JBS anunciou o recall de mais 5 milhões de libras de carne. 5 milhões de libras? De carne. Uau! Com risco de salmonela. De novo. Acredite ou não. Tudo isso e muito mais daqui a pouquinho depois dos comerciais. Vamos contar também que o Walmart está abrindo 360 vagas no país todo. Opa, notícia boa. Mas para robôs. Não é notícia boa. Vamos lá e fica ligadinho na nossa vinheta de Natal. Tá muito bacana aqui, com recadinhos de pessoas que eu acho que você conhece lá do Brasil. Uns cantores que tem a impressão que você conhece. Fica ligadinho aí. Alô, galera que curte a Rádio Gazeta, quem está falando aqui é o Xande da Harmonia do Samba. Eu estou aqui para dizer que nós também estamos na programação da Rádio Gazeta. Alô, galera da Gazeta, aqui quem fala é a rapaziada do grupo Morejo. Gazeta, a gente ouve você. Está chegando um novo ano, de um novo tempo, com bons motivos para comemorar. Os brasileiros estão ligados na Gazeta News, dia e noite no ar. Alô, galera da Gazeta. Um abraço apertado, muito carinho, de Ivete Sangalo. Nosso feliz ano novo é um brasileiro feliz. Somos sua melhor companhia. A gente tem mais energia. Ouvintes da Rádio Gazeta, quem fala com vocês é Daniel. Nós somos da Gazeta News, a rádio que toca você. Feliz Natal, vamos comemorar. Do jeito que você sempre quis. Vida nova, novos caminhos. Esse é o nosso jeito de ser feliz. Gazeta News, USA, a rádio que toca você. Gazeta News, a rádio que toca você.
10h30 da manhã, de segunda a quinta, Gazeta Geral. Um resumo de todas as notícias que interessam a comunidade brasileira na América. Gazeta Geral. Apresentação. Já voltamos e antes de passar a bola pra Vani, já tem recadinho aqui no Face. Faça que nem Maurício, comente aí, participe com a gente. O Maurício Braz aqui, nosso parceiro, ele diz aqui 250 pés, quando você entra já está saindo, se referindo ao apartamento, né? Mais ou menos isso, Maurício. Maurício, eu acho que você não ia caber nesse apartamento. Tinha que entrar de costa já pra não dar pra virar pra sair. É verdade, viu? Mas vamos falar, então, já que ele falou aí dessa história, vamos começar falando sobre isso. Então, é um complexo de apartamentos populares que a cidade de Fort Lauderdale quer construir. Aliás, uma ONG, né? Uma empresa, uma corporação non-profit quer construir em Fort Lauderdale para ajudar a resolver o problema da crise habitacional aqui do condado de Broward. Então, a notícia já havia sido anunciada, mas ontem alguns moradores se reuniram e participaram de uma reunião oficial dentro lá da prefeitura de Fort Lauderdale, e eles se opõem à construção desse complexo habitacional. Seria um complexo popular com 680 apartamentos, sendo que desses 600 teriam o tamanho de 253 pés quadrados. É pequeno pra caramba. E o restante, 80 apartamentos, teria o tamanho de 400 pés quadrados. Que também é pequeno. É muito pequeno, né? Muito pequeno. Para você ter uma ideia, a média de um apartamento aqui pequeno, de 2 quartos, vai de 900 a 1.100 pés quadrados. Isso os apartamentos menores no mercado. Não. Então a gente está falando aí de um apartamento que teria metade do tamanho do que a gente já está acostumado agora. Metade os grandes, né? Os grandes. Os pequenos é a metade da metade. É um quarto, né? É um quarto. Seria um quarto do tamanho. Então, isso para tentar resolver, na verdade seriam estúdios, né? Não seriam apartamentos. Literalmente um quarto, né? Literalmente seria um quarto e um banheiro, seriam estúdios, provavelmente. Isso é um projeto de uma torre de 15 andares que seria construído pela organização não governamental, a fundação, a AIDS Healthcare Foundation. Seria uma forma de tentar ajudar a resolver o problema habitacional, já que, por ser tão pequeno, os aluguéis seriam bem mais baratos também, e os apartamentos só seriam direcionados para pessoas que tivessem renda anual menor que $26 mil. Ou seja, é somente para baixa renda. Mas aí que a população em volta está se opondo à construção, porque eles alegam que a construção popular vai trazer vizinhos indesejados. Aonde seria? Tem endereço ou não? Onde seria? Seria ali na região do Rio Vista, em Fort Lauderdale. A Rio Vista, bom, quem mora em Fort Lauderdale deve saber, né? Enfim, então é isso. Por enquanto, o projeto vai enfrentar muita oposição, e seria especificamente por causa do tipo de morador e de locatário que o empreendimento iria atrair. Os moradores alegam que há o risco, inclusive, de atrair muitos viciados, drogados, pessoas homeless, né? Que às vezes os homeless daqui, eles às vezes estão na rua, têm até trabalho, têm alguma forma de renda, só que não é suficiente para pagar o aluguel de um apartamento convencional, ou uma casa, ou, enfim, uma moradia convencional. E essa moradia popular, com preços bem mais baratos, os preços dos aluguéis ou propostos para o aluguel não foram divulgados ainda, mas seriam bem mais popular e não ultrapassaria 30% da renda da pessoa que estivesse alugando. Então, aí agora a entidade vai lutar para tentar vencer a resistência dos vizinhos. Vou dizer que é um projeto meio controverso mesmo. É complicado, né? Não é simples. Não é complicado, principalmente se tratando da vizinhança, se é uma vizinhança mais tranquila, realmente poderia atrair, sim. Não é uma questão de preconceito, mas as pessoas com menor
income, ou seja, com menor renda mensal e anual, geralmente são muitos casos, muitas vezes são pessoas, como eu já citei aqui, às vezes homeless ou pessoas que realmente têm problemas com drogas, e é esse o grande temor dos residentes. Será que é, Roger? Bom, a ideia não é ruim, mas e tem mais pra West, tem bastante lugar descampado, assim, também, de repente, que se a população dessa região não gosta, eu Pode acho que fazer tem em uma alternativa outra em região. outros lugares, né? É de se pensar. Claro que é de se pensar, até porque a cidade de Flórida ela está bastante empenhada em tentar resolver o problema dos sem-tetos, dos desabrigados, que são muitos na cidade, que acabam acampando no centro da cidade ou nos prédios públicos ou em volta dos prédios públicos, e a cidade foi a favor do projeto porque quer tentar resolver esse grande problema. Então vamos ver o que vai desenrolar. A gente já sabe de fato que o Maurício não cabe nesse apartamento. Brincadeirinha, Maurício. O nosso colega é grande, gente. Ele é grande, tá? Ele é alto. Não tô chamando de gordo, não. Ele é alto mesmo. Ele é bem alto. É muito grande. Mas falando sobre o projeto, é bom que pelo menos tá se movimentando, né? A ideia seja aprovada ou não, pelo menos estão surgindo ideias, né? Então, assim que se debate, se constrói a melhor solução para esse problema, né? Até porque há uma expectativa que o condado de Broward, a partir de 2025, já sofra uma deficiência habitacional. Então, as autoridades locais, eles têm essa necessidade de buscar alternativas para baratear o custo da moradia aqui, seja de compra ou de aluguel, e para tentar suprir aí essa necessidade. A propósito, a gente lembra que o ex-prefeito de Pompano, o Lamar Fisher, ainda prefeito, né? Não assumiu ainda o novo... Ele não assumiu o novo cargo, não assumiu, só em janeiro. Ele confirmou presença, vai estar aqui dia 18, ele que vai ser representante de 9 cidades do Distrito 4, no condado de Broward, que também vai falar, entre outras coisas, sobre as propostas do condado para resolver essa deficiência habitacional que vem se desenrolando, e que há essa expectativa que até 2025 seja um problema factual e visível na comunidade. Então, aí, ótimo, já fica ligado, né? 18 de dezembro. 18 de dezembro. Grande entrevista, hein? Entrevista com o Lamar Fisher. A gente vai falar também sobre questões habitacionais em Broward. Certamente sendo entrevistado pela Vanusa, né? Também. Eu e a Cecília Weisberg. Grande dupla. Então, dupla do barulho. Vamos falar agora de um imigrante lá de Key West, Roger. Ele que é residente da região de Key West e que foi detido e agora está processando o departamento de polícia da cidade. Ele alega que foi detido injustamente e teria sido preso a pedido do ICE. A gente está falando do Peter Brown, que, segundo a American Civil Liberties Union, que é a UCLA, né, a entidade que defende os direitos civis aqui nos Estados Unidos e que está representando o Peter Brown na justiça, segundo ele, o Departamento de Polícia de Monroe County teria violado seus direitos ao detê-lo sem nenhum motivo aparente, né? E também alega ele que, quando detido, a polícia teria comunicado ao ICE, aliás, ele alega que o ICE teria solicitado a prisão dele por suspeitar que se tratasse de um imigrante ilegal. E durante a detenção, ele teria afirmado que era cidadão americano, teria se disponibilizado a buscar uma prova, buscar a sua certidão de nascimento para comprovar que tinha nascido na Filadélfia, mas que foi negado esse direito, isso segundo alega em seu processo. Também, após detido, as autoridades policiais não deram chance ao Peter Brown de comprovar a sua história. Ele já estava em vias de entrar em processo de deportação, já estava sendo entregue para o ICE e só não foi deportado porque um amigo conseguiu levar os seus documentos até o departamento
de imigração e comprovar que ele era realmente um cidadão americano. Uau, que situação. Então tá aí, agora está entrando com um processo contra o Departamento de Polícia e pedindo, claro, esclarecimento e uma punição também, né, para os policiais que rejeitaram, né, que não lhe deram a oportunidade de esclarecer a sua história. Então, aí mais e mais notícias como essa têm se repetido no noticiário, né, ultimamente. Não é o único caso, a gente aqui já noticiou, inclusive, outras situações de imigrantes, mas que têm cidadania americana, e no caso dele especificamente, ele nasceu aqui, ele é filho de imigrantes, mas ele nasceu aqui e tem sido cada vez mais frequente histórias como essa. Então a gente espera que se esclareça da melhor maneira possível e que sirva de lição também para as autoridades, para entenderem que quando o imigrante alega, né, que é cidadão ou não, o mínimo que ele tem é o direito né, o mínimo que as autoridades têm a obrigação de conferir se a história do detido é verdadeira ou não. Inacreditável. Ele não mais do que cidadão, ele é nascido aqui, ele né? Nascido aqui, ele não foi naturalizado. Né? Ele tem uma certidão de nascimento que comprova que ele nasceu na Filadélfia. Ele que é descendente de imigrante, aqui não fala o país, mas seria deportado para a Jamaica porque, por algum motivo, as autoridades acreditavam que ele fosse um jamaicano que vivia aqui ilegalmente. Pode ter sido até confundido, né, com alguém que eles buscavam, alguma história assim, mas enfim, o papel da polícia é investigar. Né? Unbelievable. Mas que bom que terminou bem, pelo menos para esse jovem aí. Vamos falar de recall? Vamos falar sempre. Carne. Mais um recall. E, aliás, não é mais um recall, mas é uma maior quantidade de carnes que está passando por recall da mesma empresa e pelo mesmo motivo. A gente está falando da JBS. Aquela, aliás, parênteses aqui para esclarecer que se trata mesmo da mesma. Aquela que você está pensando. A famosa, só que aqui é uma empresa subsidiária, né? E a JBS, então, está fazendo recall de mais 5 milhões de libras de carne. Com esse número, aumenta de 7 para 12 milhões a quantidade de libras de carnes que estão sob suspeita de contaminação de salmonela em 25 estados aqui nos Estados Unidos. Isso foi o que anunciou ontem o USDA, que é o departamento que fiscaliza os alimentos aqui nos Estados Unidos. Né? As datas do produto são carnes bovinas, né? Carne moída também, que foram embaladas com datas de 26 de julho a 7 de setembro e que foram embaladas por essa empresa, a JBS Tollison, que é a subsidiária da JBS, pelo menos da JBS ou JBS. Pelo menos 25 estados registraram risco de salmonela nas carnes dessa companhia. E foram carnes que foram vendidas ou congeladas ou em temperatura ambiente. Então, aí segue ainda o risco de contaminação nas carnes moídas e nas carnes empacotadas por essa empresa, a JBS. Segundo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, 22 pessoas das 246 vítimas, né, que foram diagnosticadas com salmonela adoeceram de 30 de setembro a 16 de outubro. E também, se você já consumiu o produto, já comprou, já consumiu e acha que pode ter o risco de ter sido contaminado, também não é para entrar em pânico, claro. Entra em contato com a empresa pelo telefone 800-727-2333, mas também fica ligado para alguns sintomas, né? A salmonela provoca febre, dores de estômago e, às vezes, diarreia por 4 a 7 dias, ou seja, pelo período de 4 a 7 dias. Então, se você tem
esses sintomas e por acaso consumiu a carne dessa empresa, Cuidado. né? Fica aí alerta. Cuidado. E se não teve esse problema, se for comprar carne, só tenha certeza de comprar de outras marcas, né, que não estão sob risco de contaminação. A JBS não é a única, há outras marcas e outros produtos, todos derivados de bovinos, que também estão sob risco, mas isso você pode encontrar no próprio site do USDS ou no CDC, você encontra lá a lista de produtos e empresas produtos que foram recalled, né, que foram retirados do mercado, que estão sob risco de contaminação. Perfeito, 10 horas 55 minutinhos. Gazeta Geral, apresentação Vani Ramos. 10h55, vamos falar agora da campanha para ajudar um brasileiro, Roger. Um brasileiro que faleceu aqui em Pompano Beach, faleceu assim misteriosamente, foi dormir e não acordou. Uau. Essa história já está no nosso portal gazetanews.com. A gente está falando do Bruno Araújo, de 34 anos, ele que reside aqui na Flórida, residia, né, mas que estava aqui há pouco tempo. Imagina você que o Bruno havia chegado do Brasil, segundo amigos, há pouco mais de 5 meses. Uau, 34 anos, jovem. 34 anos, super jovem, quer dizer, veio aqui tentar uma nova vida na América e acabou tendo a sua vida terminada e de maneira tão misteriosa, não se sabe ainda o que aconteceu. Os amigos contam que o Bruno chegou em casa, aliás, quem conta é a irmã da Kátia Santos, elas que moravam com o Bruno. A Rosângela Santos conta que o Bruno chegou em casa na noite da última quinta-feira, 29, foi descansar depois do trabalho e que horas depois elas teriam notado que ele continuava dormindo, mas não quis interferir o descanso, achou que ele estava muito cansado, né, de trabalhar, enfim, como todos nós imigrantes, não quis interferir o sono do Bruno, porém no dia seguinte notou que o Bruno estava deitado na mesma posição da noite anterior e ela estranhou e quando foi tentar acordar o jovem, aí ele já não estava mais com vida. Uau. Então, uma autópsia será conduzida para pelo menos esclarecer o motivo da morte dele, né? Não se sabe ainda. Enquanto isso, amigos e a namorada do Bruno estão fazendo uma campanha no GoFundMe para tentar arrecadar fundos para ajudar com o traslado do corpo até o Brasil. A família não tem condições financeiras, aliás, até o Brasil não, vai ser cremado, vamos corrigir aqui, tá, gente? A família não tem condições financeiras de vir até a Flórida para se despedir do filho, mas disse que o corpo, autoriza o corpo a ser cremado e que as cinzas permaneçam nos Estados Unidos, que era o país onde o Bruno gostava e queria ficar. Então, considerou isso como uma vontade dele de continuar aqui no país e quer que as cinzas deles sejam mantidas aqui. Porém, a família está pedindo ajuda para custear o processo, né, de velório, de cremação e todos os trâmites burocráticos. Então, se você puder ajudar, vai lá no GoFundMe, procura lá a página do Bruno Araújo Silva. Também pode ir no nosso site gazetanews.com, já está essa reportagem na íntegra, com um link para que você possa acessar a página da campanha do Bruno e ajudar a família e a namorada nesse momento tão difícil, né? Diz de onde ele morava? Pompano Beach. Pompano. Beach. Ai, gente. Você vê, né? Que destino, né? Quer dizer, jovem, né? Jovem, mas o destino dele então era realmente ficar aqui. A ironia do destino, né? Era ficar aqui nos Estados Unidos. Então é isso, como eu já falei, mais informações no nosso site gazetanews.com e saiba como ajudar a família e a namorada do Bruno. E informações hoje de manhã dão conta de que o corpo encontrado lá na Costa Rica é mesmo
da mulher que estava desaparecida, residente de Broward, que estava desaparecida. Ainda não foi confirmado oficialmente, mas foram coletados material genético que serão analisados, porém, autoridades locais deram indícios de que realmente o corpo seja da jovem. Então, a família aí agora, pelo menos, tem um outro caminho aí a seguir na investigação, né? Isso eu estou falando do caso da Stefaniak, a Carla Stefaniak, que é uma residente aqui do condado de Broward, ela que era da cidade de Hallandale Beach, de apenas 36 anos, que tinha acabado de completar 36 anos e que resolveu comemorar o seu aniversário na Costa Rica. Alugou uma casa, né? Supostamente foi se hospedar numa casa através desse site do Airbnb. Teria alugado uma casa para ficar lá e não voltou, né? Não voltou. A família estranhou o fato da jovem não chegar até a Flórida e acabou chamando as autoridades policiais e se descobriu de que realmente um corpo teria sido encontrado próximo à casa onde ela estava hospedada e que o corpo poderia ser dela. E hoje pela manhã algumas autoridades locais já deram indícios de que seja realmente o corpo dela. Então a família ainda tem esperança, né? Sempre mantém esperança, mas é outra situação também bem complicada, né? O próprio senador da Flórida, o Marco Rubio, está se oferecendo para ajudar a família na solução desse caso e de cobrar uma atuação mais rápida, né, das autoridades policiais lá da Costa Rica. A Embaixada Americana já está atuando junto à Costa Rica, ao país, né, às autoridades da Costa Rica, para tentar finalizar esse mistério aí o mais rápido possível. Será? Será que é ela mesmo? Será? Bom, as autoridades lá já meio que Afirmaram. Já meio que confirmam que era dela mesmo e estariam investigando só o que teria acontecido, a motivação, enfim, nada disso que se sabe ainda. Que lamentável também, outra jovem, né, 36 anos, vai comemorar aniversário e acaba não voltando. História trágica. Essa ainda tem muito mistério envolvido, né? Sim. O que não tem muito mistério é o caso desse jovem lá de Miami. Não, um homem, né, Roger? Olha homem. Essa aí. Perigosa, hein, pessoal? Ligadinho aí. Perigosa ou perigoso. Perigoso. Não se sabe, né? É um crossdresser de Miami que estaria enganando homens se passando por mulher para fazer programa. O caso ganhou notoriedade ainda no início do ano, vinha sendo julgado, né? E somente esta semana, especificamente ontem, segunda-feira, é que saiu a sentença. Ele foi condenado a 3 anos de prisão por divulgar sem autorização vídeos dos atos sexuais que eram praticados com os clientes. Para quem não lembra da história, ele se vendia na internet como uma mulher e se oferecia para fazer programa, e os homens iam lá, ela se vestia de empregada, se oferecia para realizar, né, o sonho dos fetiches dos homens de manterem relações com uma empregada doméstica, só que sem que os homens soubessem, ele filmava e vendia as imagens para um site pornográfico da Espanha. Olha que risco. E pra quem tá no live aí, ó, o da direita é o da esquerda, viu, pessoal? É a mesma pessoa ali, acredite se quiser. São a mesma pessoa, só a diferença é só a peruca e a maquiagem. Realmente dá pra confundir, viu? Eu devo dizer a você que esses homens podem ser considerados inocentes. Foram mais de 80 clientes que foram expostos sem autorização, claro, e a maioria deles não tinha a menor ideia de que ela não era ela, Roger. Que coisa. Não, ao que não haja, pessoal. O homem em questão é o Brian Dinamostier, de 33 anos, e ele admitiu ter feito sexo com pelo menos
150 homens e que mais de 80 deles foram parar nos sites pornográficos sem saber e sem autorização. Claro, óbvio. Deus do céu. Não sei o que é pior. Descobrir a sua imagem lá no site. Que ele era homem. Ou ter a imagem divulgada, né? Não sei o que é pior. Não sabe o que é. Pois é, essa é a situação dos homens. Ninguém sabe o que é pior. Se é descobrir que ela não era ela, que ela era ele, ou que as suas imagens agora estão internacionalizadas. Imagina um cara casado. Aí o cara é descoberto traindo, tem as imagens reveladas no mundo inteiro e descobriu que traiu com um homem ainda. Meu Deus do céu. Que pacote da tragédia. Pacote, olha só, as pessoas que iam até ela, eles eram induzidos e só podia fazer sexo se aceitasse fazer com os olhos vendados. Então tá aí, gente, tá explicado aí a inocência das pessoas que iam lá com o fetiche. Algumas pessoas têm esse fetiche, né? E acabava sendo enganado aí, levando gato por lebre. Ou lebra por gato. Mais ou menos aí. O Didi se sairia melhor nesse trocadilho. Meu Deus. E lá em Londres. Lá em Londres, um esqueleto foi encontrado, Roger. Um esqueleto com mais de 500 anos de idade. Detalhe, ainda usava botas. Acredite você ou não. Ó, já tô vendo a Nike fazendo uma propaganda ali, botando um símbolozinho ali. Que essa bota resistiu 500 anos aí sob terradas. A descoberta foi feita por escavadores, claro, que faziam ali uma escavação no local onde será construído um novo complexo, uma rede de esgotos de Londres. Arqueólogos já foram até o local, claro, recolheram a amostra e após estudos identificaram de que o esqueleto teria mais de 500 anos de idade. E essa bota resistiu esse tempo todo. Eles afirmam que naquela época o couro legítimo, claro, né? Era um objeto muito caro e super valorizado. E pelo que a gente vê aí, realmente tinha qualidade, hein? Tinha que descobrir a marca, né? Agora, cara, vai descobrir a marca. As ações na bolsa iam disparar. Mas sobre isso aí tem uma outra curiosidade, que é a questão ecológica, né? Isso chama atenção realmente também para a questão da ecologia, já que muito se discute que certos tipos de material não se deteriora com o tempo, que demoram mais tempo para ser decomposto, né? E aí está a prova cabal de que realmente certos tipos de material, plástico ou de couro, ou tantos outros aí que os ecologistas falam, não se decompõem com pouco tempo. Por isso que eu não uso couro legítimo, não quero prejudicar a natureza, né? Então isso aí, entendeu? Não é porque é muito caro. Não, é pra não prejudicar a natureza. Aí, viu? Curioso essa. E outra notícia curiosa também, para terminar o nosso Gazeta Geral de hoje, é sobre as 360 vagas que o Walmart abriu, Roger. Opa, boa notícia. Agora vem a má notícia. Má notícia é que não é para humanos, as vagas são para robôs. Como será que é o processo seletivo, né? Pois é, o processo seletivo eu acho que já foi feito, inclusive, tá? A rede de supermercados Walmart anunciou que planeja utilizar o trabalho, né, a mão de obra de 360 robôs para limpar o chão da loja. Olha isso aí. É uma maquininha que trabalha sozinha e devo dizer a você que eles afirmam que a máquina é inteligente, Roger. Mas ela tem um volante ali, né? Não precisa ninguém para pilotar? Não, ela anda sozinha, mas segundo a empresa, a máquina é capaz de identificar obstáculos. Tem sensores que identificam se tem uma pessoa na frente ou se tem prateleiras ou qualquer outro objeto que esteja na frente e ela para diante dos obstáculos. A medida, claro, seria para substituir a mão de obra convencional e baratear o custo de manutenção das lojas. Tá aí, né?
Funciona como aqueles. Aqui a gente tem aqueles robozinhos em casa também que faz a limpeza, né? Que eles vão batendo assim nas paredes, vão virando, né? Daí... Pois é, seria mais ou menos como aquilo, porém, se você imaginar que esse robô é bem maior. Bem maior. Como se vê aí na E não imagem. pode ficar batendo nos lugares, né? Não Só pode dar problema, né? Batendo, não pode derrubar uma dessas prateleiras aí. Então, olha, tem que ser uma inteligência artificial bem inteligente. Bem inteligente, bem inteligente. Então, as maquininhas são produzidas pela Brain Corporation, que é uma startup de San Diego e que já desenvolveu outras máquinas para outros setores. O Walmart não é a primeira a anunciar o uso de inteligência artificial para substituir a mão de obra, claro, não é de hoje também, né? Mas, nesse caso aí, o inusitado é de se tratar de uma máquina que vai trabalhar sozinha numa posição que nunca se imaginou antes, né? Limpando o chão, gente, de supermercado. Eu imagino se eu me encontrar com uma máquina dessa e eu saio da frente, claro. Não vai arriscar, né? Não. Por via das dúvidas, eu saio da frente, né? A gente está vendo aí já as notícias dos carros automatizados, os carros sem motorista aí, que por enquanto não são 100% eficientes, mas enfim, quem sabe essas maquininhas aí vão ser 100% eficiente. E é uma má notícia para a mão de obra convencional, né? Mais vagas sendo substituídas pelas máquinas. E com essa eu me despeço do Gazeta Geral de hoje. E a gente volta amanhã às 10h30 com mais informação. Vamos dar um alôzinho para quem ficou aí na nossa sintonia. A Caroline Cabral, não há o que não haja aí, olha ó. Olha aí, me parafraseando. Parafraseando, Roger, não há o que não haja. Ela falando aí, ó, gostou, hein? Também o Renato Iasu Gushiken. Oh, é difícil, hein, gente? Renato Iasu Gushiken. O que será esse Gushiken? É alemão? Gushiken. E agora? O Carlos Martins. Carlos Martins, a Carolina, como eu já falei, o Maurício também que falou no início e todos vocês que ficaram aí na nossa sintonia. Um beijo, um abraço e a gente volta amanhã às 10h30 com mais informações para você. É isso aí, fica ligadinho que daqui a pouquinho aqui no Planeta News a gente recebe o Bruno Iarussi falando sobre investimentos aqui no sul da Flórida e a gente volta com o Planeta News, com Gazeta Geral no Planeta News amanhã com a apresentação da Vani e do Didi Gomes também, que vai estar com vocês, e a gente está de volta na quinta-feira com mais um Gazeta Geral, eu juntinho com a Vani Ramos aqui. Até mais, tchau, tchau. Chute a gordura e o desânimo. Perca peso e ganhe massa muscular com rapidez, praticando kickboxing. No I Love Kickboxing, você queima gordura, baixe seu nível de estresse, esculpe seu corpo dos sonhos, não importando qual seja o seu nível inicial. Você queima de 600 a 800 calorias em aula de 60 minutos. Além de aprender movimentos básicos de autodefesa. Entre em forma com intensos circuitos cardiovasculares, combinados com aulas criativas e divertidas. I Love Kickboxing. Aproveite a promoção da Academia Pompano Beach. 3 classes, mais luva grátis, por apenas R$ 9,99. Use o promo code POMPANO e faça parte do time I Love Kickboxing. Mais informações pelo site ilovekickboxingpompanobeachfl.com.